Fala, pessoal da minha Pauliceia! Estamos aqui novamente na Perua Estúdio, o estúdio que junto comigo, com os nossos parceiros aí, trouxe a realidade, o Conexão Pauliceia Podcast para você que é morador ou que já morou na Pauliceia, fã da nossa Pauliceia e da nossa região aí, né? Estamos novamente e hoje a gente trouxe aqui uma pessoa muito especial para falar de um assunto muito bom, um assunto muito top e muito relevante ao momento que nós estamos vivendo. Já já eu vou apresentar ela para você, mas antes eu quero apresentar para vocês a Fernanda, que está aqui estreando com a gente. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu quero só ver o que vai sair disso, hein? Vamos ver. Obrigada pelo convite. A Fernanda tá aqui com a gente para ajudar nessa resenha aí. E a Fernanda, para quem não conhece, ela é aqui da Pauliceia também, comerciante, né? Ah, sim, comerciante. Uhum. Comerciante? Não. Se apresenta aí, fala um pouquinho sobre você. Ai, não estava preparada para essa parte. Não estava no roteiro. Eu sou especialista em marketing e trabalho com varejo. Mais fácil. E ela é filha de um casal aí, né, de lojistas históricos, né, da nossa Pauliceia. E o pessoal lá da loja Batom tá com a gente aí, vai ajudar nessa resenha de hoje. Quero também, já aproveitando, né, que eu já fiz o merchan da Batom, Dona Carla, patrocina a gente aí, hein, Dona Carla? Tô fazendo o merchan da Batom aqui. Quero falar também sobre os realizadores desse projeto, né? Então é a agência POC, em parceria com a Doppio, né? E a Peru Estúdio trouxe o Conexão Pauliceia à existência. A EP, Associação dos Empresários da Pauliceia, que é a nossa parceira na divulgação do nosso conteúdo. Portal Pauliceia News, que também ajuda a gente aí a divulgar o conteúdo e que recentemente bateu aí 11 mil seguidores, quase metade, hein? Na verdade, metade, né? O último censo aí contabilizou 22 mil pessoas na Pauliceia. 11 mil seguidores, a gente tem metade da Pauliceia como seguidor lá no Pauliceia News, é o nosso parceiro também de divulgação do nosso conteúdo, né? Dito isso, eu quero fazer a apresentação da nossa convidada de hoje, é a Natália Gonçalves, que o pessoal está insistindo em chamar de Nath. Eu não consigo ainda, mas vou tentar. A Natália é também minha amiga aí de muito tempo, né, Natália? Já de quase 20 anos, né? Mais até, né? Mais de 20 anos aí que a gente se conhece. Mas ela é psicoterapeuta e ela vai falar sobre autismo, né? Embora o podcast é gravado, vocês vão estar recebendo esse conteúdo aí muito provavelmente dentro do mês de abril de 2025 ou próximo disso. Então, é o mês do autismo e por isso nós trouxemos a Natália para falar conosco. E eu queria que você fizesse a primeira sua apresentação, Natália, falasse sobre seu currículo, né, e as suas formações. Fica à vontade aí, a mesa e o microfone são todos seus. Certo. Obrigada, Saulo, pelo convite. Obrigada, Fê. Um prazer estar aqui hoje. Bom, eu sou psicóloga, formação em psicologia, com especialização em neuropsicologia, especialização em terapia cognitivo-comportamental e atualmente estou fazendo uma especialização em psicopatologia. Eu trabalho na área já por volta de 7, 8 anos. E nos últimos 5 anos eu tenho trabalhado majoritariamente com as neurodivergências, autismo, TDAH, enfim, outras condições também. É isso. Há quanto tempo você trabalha nessa área? Nos últimos 5 anos que eu tenho trabalhado mais fortemente nessa área, né? Na área de autismo, TDAH, enfim, das neurodivergências de forma geral. E o que te fez chegar nessa área aí, né? O que te motivou a estudar neste ramo e chegar nessa área? Bom, ser psicóloga, no caso, eu demorei um pouco, né, até descobrir o que eu queria de fato. A psicologia, ela não é minha primeira formação, né? Eu tenho uma formação anterior de administração. Eu trabalhei durante algum período em empresas, mas eu
né, via que não era aquilo pra mim, enfim. E aí eu comecei em busca de coisas que eu realmente fizesse sentido pra mim. Aí uma amiga, né, que inclusive fez o curso de administração comigo, ela começou psicologia e ela falou: "Meu, tem tudo a ver com você, por que você não faz o curso?". Aí eu falei: "Bom, vou tentar, né, vou entrar, se não der certo, se eu não gostar, eu paro". E aí eu entrei no curso de psicologia, enfim, e aí foi um amor que já dura aí, alguns bons anos entre formação e curso. Legal. Você quer fazer a primeira pergunta aí para ela, Fê? Posso fazer? Deixa eu ver aqui. Fica à vontade, Fê. Não fica nervosa, não. Ai, eu fico nervosa. Relaxa, tranquilinha. A primeira pergunta que a gente separou foi a questão de que a ideia das pessoas têm de que adultos, né, não podem ser autistas, ou se fossem, eles já teriam descoberto. Uhum. Assim, né? Já tinham percebido antes. E se isso faz algum sentido. Certo. É um mito, né, as pessoas acharem que não existe autista adulto. O que acontece muitas vezes, isso a gente falando aí, nível 1 de suporte, né, são pessoas que muitas vezes não foram diagnosticadas ao longo da infância, e aí elas chegam na vida adulta, muitas vezes com muitos prejuízos, né. Então, assim, às vezes não é aquela pessoa, ela dá conta da vida, mas a questão não é se ela dá ou não dá conta, mas é a que custo que ela tá dando conta, né, de fazer as coisas do dia a dia. Então é um mito achar que as pessoas, autistas, né, não existe autismo na idade adulta. E, então isso acontece muito, né, infelizmente, tem muitas pessoas que acham que o autista é só aquela criança, porque as pessoas elas buscam um estereótipo para a deficiência, né, então a deficiência tem que ser sempre algo que tem que ser visível, tem que ser algo que a pessoa olhe e fale: "Não, aquela pessoa ali, ela tem, por exemplo, uma deficiência visual, ela tem, né, uma deficiência física", e com o autismo, muitas vezes não é assim que acontece, né. Então essas pessoas, as pessoas muitas vezes elas têm uma ideia errada de que, não existe a possibilidade, né, de um adulto autista, uma pessoa ter chegado até a vida adulta sem diagnóstico. E como que funciona? Assim, ó, por exemplo, quando, quando que as pessoas começaram a perceber? Houve um período certo, assim, na evolução, talvez, do estudo, em que as pessoas começaram a perceber o autismo de forma diferente? Porque, assim, eu acredito que a gente, na minha época de infância, né, existiam muitos autistas, mas que não eram diagnosticados. Quando que as pessoas começaram a notar que os graus de autismo são variáveis e as pessoas, assim, que são autistas podem ter alguns graus e ter uma vida normal e passar desapercebido? Uhum. O que acontece é que lá atrás, essa questão de saúde mental ainda não era muito, assim, não era vista com bons olhos, Quando você né. fala lá atrás, você diz assim, quando eu era criança, né? Isso, Tá, isso. só para saber. Vai. Pode começar. Alguns anos atrás. Lá atrás, né, na época dos nossos pais também, então não é que não existia, sempre existiu, mas as pessoas elas não tinham ideia muitas vezes dos atrasos, né, por exemplo, a gente sabe que, as crianças elas têm que cumprir marcos, né, do desenvolvimento. Então, por exemplo, uma criança dos 12 aos 18 meses, ela tem alguns pré-requisitos ali para cumprir dentro da janela de desenvolvimento, né. É muito comum a gente escutar, por exemplo, pessoas dizendo: "Ai, mas, cada criança tem seu tempo". Essa frase é uma frase emblemática, né. Sim, cada criança tem seu tempo dentro de uma janela de desenvolvimento. Então, por exemplo,
dos 12 aos 18 meses, a criança tem alguns pré-requisitos, por exemplo, de fala, né, da linguagem, né, de forma geral. Então, assim, se ela cumpriu, tem criança que vai cumprir aos 12, tem criança que vai cumprir aos 14, tem criança que vai cumprir aos 18 meses. Então, assim, a gente tem uma janela de desenvolvimento. Criança que cumpriu antes, a gente entende como precocidade. Uma criança que cumpriu depois, a gente já começa a ver como atraso. Então, não existia muito bem esse olhar, né? Então, assim, agora, nos últimos anos, com a informação, então, as famílias, elas estão tendo mais informação sobre o desenvolvimento das crianças, enfim. E aí isso tem aumentado, né? Não é aumentado o diagnóstico, mas assim, tem feito com que esses pais, eles busquem isso. Os números são reais agora. Exato. Mas na época de escola, se você puxar na memória, sempre teve aquele colega, né, que tipo, a gente achava, ele é diferente dos demais, assim, ele se comporta de forma diferente. Sim. A gente não sabia nomear, não sabia o que era, né, e eram muitas vezes as pessoas vítima de bullying, então, assim, sempre existiu, sempre houve uma diferença, mas a gente não sabia nomear. Teve uma vez foi justamente conversando com você que você falou uma coisa que eu falei assim, pô, que legal. Isso me ajudou bastante, assim, né, a entender. Eu fazia um trabalho com não era nenhuma terapeuta, ela era dona de uma marca de florais, né? E eles utilizavam muito os florais de Bach para tratamento, né, de pessoas autistas, né? E ela falou assim que havia uma estatística. E a estatística, ela falou assim, ó, antigamente era tipo um autista em 1 milhão e agora tá 1 entre 1000. E aí eu falei com você sobre isso e você falou assim, não é que tinha 1 em 1 milhão aqui, na verdade ninguém identificava antes, agora se identifica, né? Então quer dizer, o número nunca mudou, o que mudou foi justamente essa identificação, né? Então, Natália, mas você não acha que, assim, por conta disso, existe um certo exagero das mães, né, das mães recentes aí, na avaliação do diagnóstico das pessoas? Porque hoje parece que, assim, a criança tropeçou, caiu, nossa, pode ser que ela seja autista, né? E há um medo excessivo, virou uma espécie de moda, né? Parece que agora, sei lá, acho que é também o Google, né? Acho que o Google fez isso daí, né? O Google tá fazendo isso, então as pessoas saem pesquisando as coisas e acontece isso. Acontece isso, o que você acha sobre isso? É importante a gente falar que, assim, uma mãe observar um comportamento de um filho nunca vai ser ruim. Essa questão de moda, né? Se fala muito, porque o autismo é moda. Falou-se, né, um tempo atrás sobre o TDAH também. É muito importante que as mães, elas observem os seus filhos, porque vou usar um exemplo pessoal, né? Eu tenho um filho, o Davi, ele tá com 6 anos agora, e o Davi é autista. O Davi, os primeiros sinais, né, que eu percebi nele, ele ainda era bebê. E eu falava isso para as pessoas, né, pro meu marido, enfim, para os meus pais. E eles sempre falavam, não, você tá vendo coisas, é porque você é da área, né? E eu falava, não é, esse menino tá com um comportamento diferente, né? Ele não tinha, por exemplo, aos 6 meses, ele não tinha um marco, assim, pro bebê, o sorriso social, né? Que é quando alguém brinca com o bebê, principalmente os cuidadores, né? O bebê sorri. Então, ele não tinha isso. Se não fosse, né, eu observar esses primeiros sinais e levá-lo para uma avaliação, nós não teríamos tido o diagnóstico dele precocemente e, consequentemente, o tratamento, né? Porque hoje a gente sabe que uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento de uma pessoa autista é o tratamento, o diagnóstico precoce e, consequentemente, o tratamento. Então, eu acho que é importante, sim, respondendo a sua pergunta, Saulo, que as mães, elas observem seus filhos, e qualquer dúvida tem que levar para avaliação. Se for, faz o tratamento. Se não for, não é, e vida que segue, né? Infelizmente existe sim, né, essa questão do diagnóstico. O que acontece porque muitos estão sendo diagnosticados que talvez lá atrás não teriam diagnóstico, e alguns diagnosticados, infelizmente, equivocadamente.
Uma pergunta aí. Eu ouvi, né? Não foi o Google, tá? Isso daí eu ouvi de algumas pessoas mesmo falando. Que você só consegue avaliar realmente se a criança tem autismo a partir de uma certa idade, a partir dos 7 anos, tudo. Isso é mito. É mito, sim. É justamente por conta, né, daquilo que eu falei anteriormente, a questão dos marcos do desenvolvimento. Então, o autismo, ele é um transtorno e, consequentemente, ele cursa com, em muitos casos, né, na grande maioria, com atrasos. Então, assim, tem estudos que falam que já em bebês você já consegue ver os sinais de autismo. Por exemplo, dentro da minha casa era nítido, eu via que o meu filho, ele tinha características de autismo. Quando eu ia amamentá-lo, por exemplo, ele não fazia contato visual. Quando eu pegava na mãozinha dele, ele puxava a mãozinha, porque o contato para ele era aversivo. E geralmente o que os bebês fazem, né? Eles gostam de ter esse contato com a mãe, né? Quando a mãe faz carinho. Ele chorava dia e noite, dia e noite. Era uma coisa assim. A gente já tinha levado inúmeros especialistas e assim, ninguém descobriu o que ele tinha. Eu falava, gente, não é possível, esse menino deve ter alguma coisa, porque ele só chora. Hoje a gente entende que era por conta das questões sensoriais, né? Porque o autismo também tem, né? É muito complexo, mas enfim, né, eu acho que a gente vai falar sobre isso, né? Eu tô pulando etapas aí. Faz a pergunta aí, Fê, aquela que a gente tinha cortado e que agora a gente voltou. Pode fazer a pergunta aí. Eu acho que a gente até tá dentro sobre realmente entrar no que é o autismo e quais são essas características que a gente pode ali identificar, né? Que eu sei que, pelo que eu estudei para fazer o roteiro, é muito essa questão também verbal, né? Essa dificuldade de se comunicar e o que mais? Eu não sei o resto. Tá. Bom, vamos do começo, então. O autismo, o que ele é? Ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, ou seja, uma pessoa, ela não se torna autista, né? Ela não vira autista, ela já nasce autista. É um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, assim, os sinais, né, e sintomas, eles podem envolver aí questões relacionadas à interação social, então, déficits, né, persistentes na interação social, na comunicação, que pode estar relacionado, por exemplo, não necessariamente a autista não fala, né? Não é oralizado, não. Não são todos os autistas que não falam, né? Mas existe um déficit nessa comunicação. E padrões restritos e repetitivos de comportamento, né? Que são aí as famosas, que podem ser, né? Uma parte, existem outros comportamentos, mas aqui eu tô falando de coisas que talvez vocês já tenham visto. As estereotipias, então, os flappings, né? As autistas muitas vezes ficam, né, mexendo as mãos, ou, né, tá sempre tendo algum comportamento repetitivo, que é um comportamento de autorregulação. E assim, o que isso... Assim, é tudo novo para todos nós aqui, né? Então, assim, às vezes me surgem algumas dúvidas, você me perdoa se são dúvidas bobas, né? Mas, assim, se o autismo, ele afeta essa questão do padrão de desenvolvimento, teoricamente, um adulto, ele não, apesar de demorar mais, ele não consegue se desenvolver normalmente? Então, ele se desenvolve, mas assim, a questão é que sempre vai haver uma diferença, né? É como você disse, talvez para o senso comum as pessoas entendam que a pessoa, aquela pessoa ali, ele é excêntrico, ele é mais calado, ou ele tem algumas manias, né? As pessoas costumam dizer, nossa, aquela pessoa ali tem algumas manias, né? Então as coisas têm que ser sempre do jeito dela. Uma pessoa que, por exemplo, se você marca um compromisso e você desmarca em cima da hora, você vê que aquela pessoa fica completamente desorganizada, né? São pessoas que também, né, um outro transtorno que é muito, as pessoas usam muito, né, o toque, né? Tudo é toque, né? Então fala, fulano tem toque, porque se você tem que cumprir tudo aquilo que você fez, você tem que gosta das coisas organizadas da mesma forma, mas porque isso entra aí nos padrões, na rigidez, né, que a gente chama do autismo, que é um padrão comportamental que o autista tem. Mas isso então quer dizer que a gente pode ter um autismo leve, assim, uma pessoa que
que nunca como se diz assim, nunca foi diagnosticado como autista, pode ser um autista com um padrão leve? Então, é que é muito, muito complicado quando a gente usa, por exemplo, né? Tanto é que essas terminologias, né? Elas já foram abolidas. Por exemplo, a questão do leve, porque antigamente era leve, moderado e severo, né? Hoje não existe mais. Hoje a gente entende como níveis de suporte. Então, nível 1, nível 2 e nível 3. Por exemplo, uma pessoa que antigamente era considerada leve é uma pessoa nível 1 de suporte. O que significa? Que é uma pessoa que ela precisa de suporte, mas ela precisa, assim, de um suporte menor do que o nível 2 e, consequentemente, menor, né, do que o nível 3. Falando aí sobre qualquer pessoa pode ser autista. O autismo, ele é um espectro. O que significa isso? Eu gosto muito de usar, né, imagina um Pantone, você que é do marketing aí, que conhece as cores. No Pantone, o que acontece com as cores? Você tem, por exemplo, uma graduação de preto, né, que vai lá do branco ao preto. O que você tem? Você tem um branco que vai ficando, né, um cinza mais clarinho e vai escurecendo até chegar no preto. Então, imagina aí, né, o espectro dessa forma. Então, você vai ter pessoas que têm características do espectro mais sutis e tem aquelas pessoas que têm característica do transtorno de forma mais grave. E fora, a gente tem o quê? Ali no que a gente chama, né, na borderline, né, que é uma linha de tipo assim, quase. Vou dar um outro exemplo. Você tem filho, por exemplo. Quando a criança fica assim naquele estado que não é uma temperatura, por exemplo, de 37,5 para ser considerado febre, mas você sabe que ela também não está numa temperatura normal, Sim. Né? Então a gente considera ali, isso seriam os traços. Então pessoas de forma geral podem ter traços, mas o traço não significa que você tem o transtorno. Entendi. Certo? Isso faz muito sentido. Você pode, por exemplo, ser uma pessoa, a Fê, que disse que estava com vergonha. Então, assim, ser uma pessoa mais tímida. Mas isso não significa que ela seja autista. Ela pode ter, né, uma timidez, mas não necessariamente ser uma pessoa autista. Certo. Ô, Fê, a pergunta, acho que 5 aí, acho que era importante a gente falar sobre isso agora. Quer mandar aí? Pode ser. Vai lá. Era a questão de como o autismo, como o TEA, né, que ele pode influenciar na vida da pessoa e da família, né, depois que é diagnosticado, como que... Bom, eu vou usar um exemplo da minha vida aqui, falando como pessoa, né, o que impacta. Por exemplo, quando veio o diagnóstico, primeiro que o Davi, ele foi diagnosticado, ele era um bebê ainda, né? Ele tinha 1 ano e 4 meses. Então, não dava para saber qual que era o nível ainda de suporte que ele iria ter, né? Ele poderia ser, como é hoje considerado nível 1, como, né, poderia ser o nível 3. Primeira coisa que mudou, a rotina. Por quê? Porque dali em diante a gente ia iniciar uma jornada com todas as terapias. E hoje, né, o que a ciência demonstra, né, é que para você ter uma boa evolução, você precisa de muitas horas de terapia. Então, assim, no início tive que abrir mão de trabalho, de uma série de coisas, porque ele teve que fazer assim, agora ele tá com uma redução de carga horária, né, de terapia, mas ele tinha que fazer ali em torno de, né, 20 horas de terapia por semana. Então, é muita coisa, né? Tem crianças que podem chegar aí 40 horas, né, de terapia por semana. E quando você fala terapia, seria o que exatamente? Então, fono, né, fonoaudiologia, por conta das questões da linguagem de forma geral, né, para atraso de linguagem, terapia ocupacional, fisioterapia, porque assim, o autismo, ele não é só um transtorno que acomete o comportamento, né, ele acomete outras, assim, é muito complexo, né, ele vai para muitas áreas. Então, autistas podem ter alteração na coordenação motora, podem ter
alguma síndrome associada, né? Então, que tenha, por exemplo, tem síndromes aí que se apresentam com questões cardíacas, questões respiratórias, enfim. E essas terapias, elas são, né, para trabalhar tudo isso, né? Então, assim, primeiro se faz a avaliação, para entender, né? Aí entra a questão do marco do desenvolvimento, tá? Essa criança aqui, ela tem 16 meses. Então, uma criança típica, o que ela tem que fazer aos 16 meses? O que ela precisa, quais os marcos que ela precisa ter cumprido? Então, aí a gente tem uma criança típica, né? E a gente tem aquela criança ali que tá sendo avaliada. Então, assim, como que essa criança que está sendo avaliada, ela tá com relação, né, aos pares da mesma idade? E ali se faz a avaliação para entender o que aquela criança precisa ganhar, né, em termos de marcos ali. Então, olha, a linguagem está atrasada, então a gente precisa ali intensificar uma fonoterapia. Olha, tem uma questão de coordenação motora, né, fina, grossa, por exemplo. O Davi, ele tinha uma questão, até hoje ele tem, de coordenação motora. Então, teve que ser trabalhado assim, de forma intensiva, né, e ainda é trabalhada essa questão da coordenação motora. Enfim, muitas coisas. E a escola? A escola? Aproveitando assim, sobre a família, mas e a escola, né? Como que no caso você lidou com isso daí? Então, o Davi, a gente segurou o máximo para mandar ele para a escola, porque assim, ele foi uma criança, né, ele era um bebê na pandemia, então, né, não fazia o menor sentido a gente mandar ele para a escola ali naquela época. Aí a gente segurou o máximo que deu até chegar na idade que é exigido por lei que a criança vá para a escola. Então ele começou a frequentar a escola, ele já tinha 4 anos, né? Foi super, assim, foi uma escola do bairro também, né, que ele frequentou, ele, assim, recebeu todo o acolhimento, a gente recebeu, né, um acolhimento. Então, assim, foi relativamente tranquilo, né? A questão foi mais com ele mesmo, com questões comportamentais, né, que não necessariamente relacionadas ao autismo, mas com uma outra condição que ele tem aí, juntamente com o autismo. Mas aí você não pode, né, falar isso e não complementar, né? Bom, e o Davi, além de ser autista, ele também é superdotado. Então, ele é uma criança que ele tem um nível ele tem uma característica de aprendizado diferente das demais crianças da idade dele. Aí a gente vai lançar já um mito, mito né? É um mito que eu puxei, que era que todo autista tem alguma habilidade extraordinária. Não, isso é um mito. O Davi, ele é a exceção da exceção da exceção. Porque o que acontece? A maioria dos autistas, né? Porque a maioria dos autistas, eles têm ou a inteligência na média ou abaixo da média, né? Que aí é um transtorno do déficit intelectual, né? Então, assim, existe um rebaixamento ali na inteligência. Só que tem uma pequena porcentagem que está do outro lado, né? Que tem uma inteligência acima da média, que é o caso do Davi. Então, a questão com a escola foi relacionado a isso, porque o Davi, ele é autodidata, então ele aprende sozinho, assim, qualquer coisa que ele tenha interesse, ele aprende, e isso é um grande desafio, né, na escola, porque ele tem que lidar com os pares da mesma idade e, por exemplo, na escola que ele está agora, né, a professora tem que ficar dando lição complementar para ele, porque ele faz as lições dele mais rápido, e aí ele fica agitado, enfim, desmotivado e enfim. Mas aí é uma outra coisa que não tem nada a ver com... Não é comum do autismo. Sim, tem. É porque assim, se você vê as séries, né, não sei se vocês já assistiram aquela série, o The Good Doctor. Sim. Que ele também é um gênio, né? Inclusive, eu tenho uma coisa muito interessante para contar aqui sobre essa série.
Eu não sei por qual motivo, né? Não, enfim, né? Não tem algum envolvimento com as forças, né? Sei lá, superiores ou o que quer que seja. Quando eu tava grávida dele, eu comecei a assistir The Good Doctor, assim, tipo, assistir, né? E aí, a primeira vez, eu não sei se vocês lembram da primeira cena que ele salva a pessoa no aeroporto. Vocês lembram dessa cena? Eu não assisti a série. Eu assisti trechos da série, mas não assisti ela do... E aí, quando eu vi o Shawn pela primeira vez, eu tava grávida do Davi. Me deu uma... Assim, sabe quando você bate o olho, assim, te dá uma afeição pelo personagem, assim, uma coisa, mas foi uma coisa muito estranha. E eu comecei a chorar muito vendo aquela cena. E eu chorei muito. E aí depois, né, tipo, olha só que coisa, né, jamais que eu ia imaginar que, tipo, aquele bebê que tava na minha barriga era um bebê autista, né, e o Shawn é autista. Só que o Shawn, ele também é superdotado. E aí vem o grande mito, porque assim, ali o autismo, ele é romantizado. Sim. Isso é muito comum também acontecer, infantilizado. Porque o Shawn, se você vê as características, né, a forma ali como eles colocam o personagem, eles infantilizam o personagem. E isso não é o que acontece na realidade, né? Os autistas adultos, eles são pessoas adultas. Eles não são pessoas com comportamento, né, de criança. Exceto aqueles que estão ali no nível 3, que tem, né, mais atraso e tudo mais, nível 2. Mas assim, mesmo assim é diferente do que eles colocam ali. Então, só um parênteses aí, uma história que eu achei interessante. Então, mas você tá falando isso aí da série The Good Doctor, mas também eu já vi muitos filmes com esse tipo. Tem um filme, inclusive, que eu sou muito fã, e eu até falei pra minha esposa esses dias, eu falei assim, vamos assistir de novo, eu queria assistir, né? É Código para o Inferno, é com Bruce Willis, que tem um menino autista que descobre uma senha protegida por... Você conhece o filme? Eu não lembro de ter... A gente já assistiu esse filme? Não? Assim, é um filmaço. Tá com votação 6.3, meu. Eu falei assim, não, que absurdo. Só eu gosto desse filme, ninguém mais gosta. Mas enfim. E também tem essa questão, assim, que o menino só que ele é um grau bem avançado, assim, no filme, né? Mas também é um super gênio. Então, tipo, acho que essa cultura já veio, né, há algum tempo aí, né? Infelizmente isso acontece mesmo. As pessoas têm essa... Tecnicamente não tem relação nenhuma, né? Não tem relação nenhuma. Agora assim, aproveitando para não deixar o assunto cair aí, você, com relação à escola, você não teve, né, nem você nem o Davi tiveram problemas com a escola, mas assim, a gente conversou com outras pessoas aqui, né, no podcast, que eram mães atípicas, né, com crianças com outros problemas, né, mas elas falaram assim sobre a questão da escola ter se adaptado muito, né, a essas condições. E eu acho que hoje eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque como a gente citou aqui, né, na nossa época, acho que não tinha muito isso, né? Quantos colegas de sala que eu tive que eu tenho certeza hoje que tinham algum tipo de diferença e que não era diagnosticado, né? Então hoje já o Nicolas, ele lida com essas crianças muito melhor do que eu, não eu na minha época, eu hoje. Ele sabe lidar com essas crianças melhor do que eu fui preparado na vida para lidar. E eu acho que isso é muito importante. Eu queria que você falasse sobre isso. Existem, né, algumas, por exemplo, falando aí das escolas da prefeitura, né, aqui de São Bernardo, os professores, né, os coordenadores, eles estão sempre fazendo cursos, né, eles estão sendo preparados para isso. É óbvio que, assim, ainda existe muito a ser feito, né? A inclusão ainda tem muito a ser feito, ainda não é o ideal, não é da forma como deveria ser, mas realmente tá em alguns aspectos caminhando, né? Então, as escolas, elas realmente estão tendo um olhar melhor para isso. Até conversando, né, com uma das responsáveis, né, da escola, de uma das escolas que o Davi estudou,
ela até falou: olha, tem crianças aqui que a gente observa, a gente vê que a criança tem características, né? E aí a gente chama os pais e a gente bate esse papo com os pais e orienta os pais a buscarem uma avaliação. Tem pessoas que aceitam, né? E, enfim, e vão, realmente buscam, mas muitas, infelizmente, não aceitam e às vezes não, né, querem deixar ali até a hora que o problema começa a ficar maior. O problema que eu digo, assim, né, não a criança ser um problema, jamais, mas assim, as dificuldades na escola, né, no comportamento, aí é onde muitas vezes os pais, esses que não aceitam, eles vão ter que, uma hora, eles vão ter que ir atrás. Próximo aí, Fê. Com você. Não, vou seguir com esse porque eu acho que tem mais a ver. Você, considerando tudo isso que você falou agora, você ainda sente que tem muito preconceito, tanto na questão das crianças quanto um adulto? Porque eu sei que você lida mais com adulto. Sim, tem. Então, Infelizmente tem. Eu vejo isso diariamente, né, no consultório, né, nos atendimentos. Então, infelizmente tem. E eu tenho pacientes, né, que são pessoas aí, o meu nicho, né, assim, a área que eu fui migrando foram justamente os adultos, porque uma dúvida que sempre ficava, né, tá, beleza, criança, tal, mas e aí, quando eles crescem, o que acontece? Então, isso que me motivou a ir atrás de conhecer mais pessoas, né, adultas, autistas, entender mais sobre essas pessoas que até então não tinham diagnóstico. O meu paciente sênior, né, que eu falo, ele tem 63 anos e ele recebeu o diagnóstico aos 61. Meu Deus. Olha só. 61 anos. Um homem, assim, com uma carreira engenheiro, formado em Universidade Federal, com mestrado, doutorado, casou, teve 3 filhos, mas assim, muitas dificuldades de interação social ao longo da vida, questões comportamentais, enfim, né? Teve aí inúmeros percalços, mas ele também entra nessa porcentagem que a gente falou, que tem uma inteligência, né, assim, preservada e até, né, Acima da média. acima da média. Não sei não, hein? Tô começando a achar que não é mito isso daí não, hein? O quê? olha, Mas também sem não, desinformação, por favor. sem tá? desinformação. Porque é aquele negócio, né? Como que é o nome daquela janela de Johari? Por exemplo, se você perguntar para mim o que eu estou vendo, eu vou falar para você, eu estou vendo uma estante que tem, né, uns vasinhos atrás. Você vai falar para mim, não, mas eu não tô vendo isso. O que você tá vendo aqui? O que vocês estão vendo aqui atrás? Uma parede? Uma parede com plantinhas. Uma parede com plantinhas. Vocês estão errados? Eu também não. É uma questão de visão, não é? Sim. Para onde você está olhando? Então, essa área que eu escolhi, a minha motivação, né, profissional, mas também entender o funcionamento do meu filho. É isso. Sim, sim. Então, por isso que eu acabei me conectando mais com essas pessoas, né? Mas não significa que eu já não tenha atendido ou não, né, atenda pessoas que estão do outro lado. Mas é porque eu fui migrando para esse lado. E automaticamente essas pessoas com esse perfil começaram a vir até mim. Na verdade, assim, é um negócio, uma situação bem preocupante, né? Por isso que a gente, às vezes, eu tenho amigos, familiares, assim, que a gente fala assim, você precisa fazer terapia. E a gente não tá falando que ela é autista, ele tá falando que precisa fazer terapia para se encontrar, para melhorar, para entender o que acontece com ela. E eu acho que nisso, e se todo mundo fizesse isso, né? Eu sinto que ainda tem uma barreira muito grande ainda quando a gente fala sobre terapia, né? Que as Existe. pessoas levantam como se fosse uma doença, alguma coisa Sim. assim. É exatamente isso, né? Porque
aí a gente volta para lá atrás um pouco, né? As pessoas achavam que a pessoa que estava fazendo terapia ou que ela ia ao psiquiatra é porque ela tinha, né, algum transtorno. De fato, mas assim, né, você tem vergonha, por exemplo, uma pessoa que tem enxaqueca, né? Ela tem vergonha de falar assim: olha, eu preciso passar no neurologista para ver a minha enxaqueca. Não, ela vai passar. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma gastrite, ela tem que passar num gastro. O cérebro, ele é um órgão assim como qualquer outro. E ele pode adoecer assim como qualquer outra parte do corpo. E o psiquiatra, ele é o médico que vai cuidar, né? O neurologista também, dessa área da vida. E nós, os psicólogos, também. Né? Então, eu acho que isso é muito dessa questão de como foi construído, né? Dessa imagem da pessoa doida, né? Mas isso eu acho que foi uma cultura. E assim, eu até vou fazer uma pergunta para você que você já imagina qual vai ser a sua resposta. Você acha que, assim como a pandemia ajudou a tecnologia a avançar muito, principalmente reunião online, né, trabalho híbrido, essas coisas assim, home office, você acha que a questão dessa cultura da terapia mudou com relação à pandemia? Porque assim, eu, por exemplo, depois da pandemia, eu falei assim, não, eu preciso procurar ajuda que eu não tô conseguindo sozinho, não. A minha cabeça tava já entrando em parafuso. Nunca senti essa necessidade antes, mas eu acho que, assim como eu, muitas pessoas procuraram ajuda após a pandemia, né? Sim. Aumentou muito a procura depois da pandemia, assim, muito. Durante a pandemia, né? Na pandemia eu migrei completamente para o online, né? Terapia online. Até então eu atendia no presencial. E aí, durante a pandemia, a gente teve que fazer, né? Não tinha o que fazer e teve que migrar para o online. E aí, um monte de gente começou a buscar, né? Eu tive muita procura, né? Durante essa época aí, fora, né? Esse público aí que a gente tá falando. Mas, por exemplo, profissionais de saúde, professores, porque tava todo mundo, né? Igual os professores, assim, eles sofreram horrores, né, durante esse período, porque tinham que continuar dando as aulas do jeito que dava, e assim, foi uma coisa terrível, né? Mas depois da pandemia aumentou, sim, a procura. Aumentou. Posso fazer uma pergunta que eu acho Fica à vontade, gente. importante? Não tá aqui, mas Não, eu por que acho você tá muito me importante. pedindo? A gente combinou que você que ia comandar o programa. Ai, que bom. Pronto, agora ele não fala mais. Ontem, vou até citar, ontem você estava falando com a minha terapeuta. E aí ela até me corrigiu pra gente chamar, não de autismo, mas utilizar o termo TEA. E também não chamar as pessoas, as crianças de autista, mas chamarem de neuroatípico ou atípico. Que foi que até você falou. Que quando você compara com outras crianças, você vê que ela é atípica, né? Que aí provavelmente veio dessa questão, né? Então, eu acho que um ponto, assim, que eu queria muito trazer é como que a gente lida. Como a gente pode fazer com que, sabe, dar aquela parte nossa também pra facilitar, né, na vida dessas pessoas. Porque a gente, Saulo mesmo falou, a gente não sabe como lidar. Olha, primeiro que assim, essa questão de, né, falatea ou autista ou o que quer que seja, né, assim, antes da condição sempre vem a pessoa. Então, né, você não precisa se referir à pessoa pela condição, mas pelo nome. Então, assim, o João, ele é autista? Tá, mas ele é o João. Então, oi, João, né? E com relação a essas acomodações é você, por exemplo, percebe que aquela criança tem ou uma criança ou um adulto, por exemplo, né? Tem uma sensibilidade, né? Uma hipersensibilidade auditiva. Então, você não vai chegar gritando na orelha da pessoa ou com um celular alto, alguma coisa assim. Aquela pessoa, eu sei que ela não é muito chegada, né? Ela tem uma hipersensibilidade tátil, que é ao toque. Então, assim, eu não vou chegar na pessoa, ficar beijando e abraçando, né? Oi, tudo bem? Então, assim, são pessoas. Ponto, né? É entender o funcionamento. Por quê? Porque o autista tem gente que tem
hipersensibilidade. Tem gente que tem hipossensibilidade. Por exemplo, o nosso filho, né, o Davi, ele é hipossensível ao toque. Então, por exemplo, ele gosta muito de ficar abraçado. Ele gosta muito de ficar junto. Ele gosta de dormir em cima da minha cabeça. Há 6 anos eu tenho um ser humaninho que dorme em cima da minha cabeça. Olha, você foi privilegiada. Isso é bom. Há 6 anos ele dorme em cima da minha cabeça. Então, assim, ele gosta muito do toque, né? O que é também, né? Acaba sendo uma desregulação também do sensorial. Eu acho que no final de tudo que você falou é mais relacionado a respeito, né? Porque Exato. não difere de outras pessoas, que tem pessoas que gostam ou não dessas questões, não em questão de tipo, porque a pessoa é hipersensível. Não, é porque eu não gosto mesmo. Exatamente. Então acho que acaba rodeando toda essa questão de respeito, né? Eu acho que vai muito nessas questões, por exemplo, do dia a dia, né? Se você sabe que você convive com, você disse que trabalha no varejo, né? Tem alguém lá que às vezes, né, tem um diagnóstico ou uma pessoa que você percebe que é neurodivergente. Tratar com respeito, assim como você trata qualquer colega. É isso. Natália, eu vou avançar aqui, porque o nosso tempo também já está avançando. Eu vou fazer uma pergunta que é muito comum, deve ser boba para você, mas é muito comum. Qual que é a diferença entre o autismo e o TDAH? Bom, ambos são transtornos do neurodesenvolvimento, né? Ou seja, a pessoa não desenvolve, ela já nasce. O TDAH, ele é um transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que ele a pessoa pode ter o déficit, só a parte de déficit de atenção e não ter hiperatividade. A pessoa pode ter só a parte da hiperatividade e não ter a parte do déficit de atenção, e pode ter ali o combinado, que eu fui premiada. Um TDAH combinado. Desatenção mais hiperatividade. E aí, essa é a diferença, né? São transtornos do neurodesenvolvimento, mas são coisas distintas. Tem muitas características que são muito parecidas, né? Mas são transtornos distintos. Faz a pergunta de cima dessa daí. Aí tô procurando, até perdi isso daí. Onde tá? Aqui, a de cima? É a da internet que você... É a mesma coisa que você falou do toque. Que todo mundo fala que tem TDAH. Virou moda. TDAH não diagnosticado é o TDAH, né? O autodiagnóstico. O autodiagnóstico não existe. Então, assim, a pessoa falar que tem TDAH. Tudo é TDAH. Então, assim, esqueceu, perdeu as coisas, esqueceu. Não, gente. Tudo tem que ser passado por uma avaliação, né? Então, assim, o que é um transtorno, né? Você tem que ter frequência de sintomas, intensidade e prejuízo clinicamente significativo. Não é subjetivamente significativo. Entendeu? Então, assim, o clinicamente significativo é uma coisa que ter transtorno, o próprio nome diz, é um transtorno. Quem convive comigo, por exemplo, no caso do TDAH, sabe como eu funciono. E já é assim, até na família, já é assim, motivo de muitas vezes de brincadeiras e piadas. Falar pra Natália, né? Igual esses dias, o meu pai, né? A minha mãe falou, eu queria acho que um vestido, alguma coisa que ela queria emprestado, né? Ela falou com 1 semana antes do evento. Aí meu pai falou assim, você acredita muito, né, na memória dela mesmo, né? Porque imagina que ela vai lembrar isso. E fora outras coisas. Uma vez eu perdi a chave do carro, fiquei rodando 6 meses com a chave reserva do meu carro. 6 meses. E depois eu fui achar num lugar bem inusitado. Mas isso é bom, se a gente avançar demais nesse assunto. É que assim, eu tive problemas sérios com relação a isso daí. E só que assim, uma vez alguém
Eu não tô dizendo que eu sou como é que é? Autodiagnosticado, não. Perguntar já se você era diagnosticado. Mas alguém falou assim pra mim, falou assim, não, você não tem TDAH, você tem memória seletiva. O que você gosta, você lembra. O que você não gosta, que não te interessa. Você ainda comentou outro dia que você desliga. A pessoa está falando sobre algo que eu não me interessa, eu desligo. Assim, é como se fosse árabe falando. Eu não tô entendendo absolutamente nada. Minha memória se fecha. E se você perguntar, fala, lembra aquele dia que a gente falou? Não, nem tava lá. É assim. Mas isso pode ser um traço de TDAH? O TDAH, ele também é um transtorno, né, assim, dimensional. Você também pode ter traços e não necessariamente ter TDAH. Para isso, é só fazendo uma avaliação mesmo, né? Mas existe. O que acontece, Saulo, também, é que assim, a gente, você sabe, né? Vida de adulto, você tá ali na correria, é trabalho, é família, é em 1000 compromissos. Então, às vezes, as pessoas, elas acabam, pelo excesso de demandas, né, assim, se perdendo. E isso daí, né, por aí que vem essa questão de, todo mundo tem TDAH. Mas não, uma professora minha, né, ela até diz uma coisa nas aulas, né, de psicopatologia. Ser doido não é para qualquer um, né? O que significa isso? Tem pré-requisito, você entendeu? Então, se você não preenche os critérios, você não pode ser considerado. Nem então, doido você pode ser. Nem doido você pode ser. Ser doido não é para qualquer um. Então, não é todo mundo que tem TDAH, não é moda. Infelizmente, saiu uma pesquisa. Eu não me lembro, eu acho que foi numa revista britânica, eu não lembro exatamente. Eu até fiz um post na ocasião sobre isso, sobre o aumento porque assim, a gente tem informação, mas também Sim. temos a desinformação. O quanto, né, que essa desinformação tem contribuído aí para esses autodiagnósticos. Sim. Todo mundo tem TDAH, mas É não. que eu falei, o Google, né? Nossa, tá cada vez as pessoas achando. E eu já vi, assim, por exemplo, não vou expor, não, mas assim, tem uma moça que eu vejo todos os dias no meu ambiente de trabalho. Já falei quem é, né? Mas assim, ela tem muito frio. Então pode estar 40 graus, que ela tem frio absurdo. E aí a gente começou a falar, você tem algum problema, você tem que ir atrás. Ela foi no Google e falou que ela tem hipotiroidismo. Aí ela sai falando pra todo mundo, porque ela inventou que o hipotiroidismo faz com que ela tenha frio. Eu falei, vai procurar se tratar primeiro, não sai procurando as coisas no Google. E ela fala pras pessoas, eu tenho hipotiroidismo, por isso que eu sinto frio. Eu falo, mano, como pode, né? Com o TDAH acontece a mesma coisa, né? Mas uma coisa curiosa, né? Assim, falando sobre. Existe um termo, né? Que é psicofobia, né? Então, assim, as pessoas têm determinados transtornos que as pessoas acham, né? Eu sou TDAH. Mas Que é verdade. Então, mas ninguém chega e fala assim: eu sou bipolar ou eu sou esquizofrênico, né? Por quê? Porque muitas vezes as pessoas, elas têm um preconceito com relação, mas tudo é transtorno, né? Cada um, né, acomete, né, o indivíduo de uma forma diferente, mas tudo é transtorno. E é impressionante, né? Como que algumas coisas viram chique, né? E outras não, né? Pois é. Infelizmente é isso que acontece, né? Faz a penúltima aí, pra gente ir pro quadro. A questão é porque ainda é tão difícil para a sociedade aceitar que o autismo não tem cara. Que existem adultos no espectro que não se encaixam nos estereótipos. Adultos e crianças, né? Olha, novamente, né, aquilo que eu disse, as pessoas, elas buscam um estereótipo para a deficiência. Então, assim, eu tenho que entender que aquela pessoa, eu preciso bater o olho nela e saber que aquela pessoa tem alguma coisa de diferente, né? Até por isso que existe aí, não sei se vocês já viram, né, o colar do girassol, que é das deficiências invisíveis, né? Para as pessoas saberem que ali existe uma pessoa com uma deficiência. Mas isso, né, infelizmente, a sociedade precisa evoluir muito ainda nesse aspecto, né? Existe
Como buscar o diagnóstico de forma segura? Isso daí é uma das questões aqui que a gente levantou. Tá. Bom, primeira coisa, né, falando aí vamos falar de criança, depois eu falo sobre a questão dos adultos. Criança, se os pais estão acompanhando ali, né, mês a mês, o bebê, né, o marco do desenvolvimento, tá vendo que tá ok. Se percebe que tem alguma coisa que tá fugindo ali da norma, né, buscar um especialista. Então, assim, vai atrás, né. Adulto, também, buscar um especialista. Então, se a pessoa acha que ela tem algumas características, por exemplo, de autismo ou de TDAH, é buscar um profissional que faça uma avaliação, para entender se realmente existe aquela condição. Esse profissional seria quem? Pode ser, psiquiatra, né, no meu caso eu trabalho, né, eu como psicóloga e neuropsicóloga, eu faço as avaliações também, para esse tipo de diagnóstico, eu trabalho com diagnóstico e psicoterapia para esse público também. Legal, vamos lá? Vamos pro quadro? Não, fechou. Manda ver aí. Bom, o quadro que a gente criou foi Mito ou Verdade? Autismo e TDAH em adultos. Então, o primeiro mito é: autismo só pode ser diagnosticado na infância, que a gente já conversou que é um mito. Já foi respondido. Autismo tem cura? Autismo tem cura? Não, não tem. A pessoa autista vai ser sempre autista. Autismo é transmitido? Não, de forma alguma. Ele óbvio, né? Não é transmitido, mas assim, por exemplo, se eu sou autista, meu filho pode ser autista? Pode. Mas ele pode com a mesma porcentagem de chance se eu não fosse, ou eu tenho mais chances de ser? O que acontece é o seguinte, o autismo, ele é um transtorno de ordem genética. Entende-se genético diferente de hereditariedade. Então, assim, ele sempre, né, 93% mais ou menos é de ordem genética, né? Ou seja, existe uma mutação ali. E dentro da genética, você tem a questão da hereditariedade. O que significa isso? Que pessoas ali, né, da mesma família, podem ter. Às vezes, por exemplo, se você tem, né, pais, né, a mãe tem uma predisposição genética e o pai, e ali, né, no cruzamento daqueles genes, você tem ali um indivíduo com autismo. O único, assim, um dos únicos casos que se sabe de autismo que o indivíduo ele desenvolve por conta, né, de uma medicação específica que a mãe utiliza ao longo da gestação, que é o ácido valproico, que é um estabilizador de humor. Então já tem estudos já que relacionam a utilização do ácido valproico ao autismo. E, enfim, tem muitos estudos ainda, mas tem muita coisa que ainda não é certa, assim, né? Mas o que a gente sabe hoje, né? O que a ciência sabe Mas dessa a forma. combinação dos genes, né? Isso. Ele realmente pode... Isso. Próximo, Fê. Mulheres quase não têm autismo, por isso é mais raro. Não. Assim, sempre se disse, porque você tem uma porcentagem ali, né, de para cada 4 autistas, né, meninos, você tem uma menina autista, né? Tem estudos agora que já estão, né, trazendo que não. O que acontece é que o transtorno, ele se manifesta de forma diferente nas meninas. Porque as mulheres, elas têm, né, um fator genético protetivo. Por quê? Porque nós, mulheres, somos mais, em alguns aspectos, mais sociáveis. Então, a gente tem uma genética mais protetiva. Isso faz com que as meninas autistas, elas tenham o desenvolvimento, elas se desenvolvem de uma forma diferente. Então, tem, às vezes, muito mascaramento, né? Então, assim, é aquela menina, muitas vezes, que ela passa batida, porque ela interage, ela
enfim, consegue ali, né, lidar com as situações, mas não é que não exista ou que, né, o número de meninos é muito superior. Então é um mito. Outro ponto é que vacina transmite autismo. Essa daí. Essa daí, não, definitivamente não. Não existe isso. Pessoas vacinem seus filhos, porque a vacinação ela é muito importante. Não vai causar autismo. Não vou nem fazer nenhum comentário. Vai, pula pra próxima. Se a pessoa olha nos olhos e conversa bem, não pode ser autista. Mito. Tem pessoas autistas que olham nos olhos e que conversam. Essa eu achei pesada. Autistas não sentem empatia. Mitaço, assim. O maior de todos. O que acontece é que os autistas, eles têm um fenômeno que acontece chamado, olha o palavrão, alexitimia. Essa alexitimia é uma dificuldade de reconhecimento e expressão das emoções. Então, não é que o autista ele não entende ou ele não é empático, ele não sabe muitas vezes como lidar com aquela situação. Então, às vezes vê uma pessoa chorando, ele consegue entender que ali está acontecendo alguma coisa, que aquela pessoa está chorando, mas ele não sabe como lidar com aquilo, entende? Então, às vezes se afasta ou bloqueia aquilo porque não sabe lidar, né? Ou às vezes não percebe. Então, geralmente, quando não é algo muito assim, não é notável, né? Quando você vê uma pessoa chorando, então muitas vezes você vai saber que aquela pessoa pode estar triste. Se você vê uma pessoa gargalhando, ela vai estar feliz. Mas existem as nuances, né? Que não necessariamente ou é extremamente feliz ou triste. E aí entra essa dificuldade. Então é mito. Posso seguir? Vai, depois eu faço a outra. Faz essa daí. Tô tentando segurar aqui pra não rir, porque... Por que vocês estão querendo rir? Me conte, é que eu quero rir Você vai também. contar, você vai saber daqui a pouco. Me fala. Quem tem TDAH não consegue terminar nada que começa. Olha, é muito difícil. Por quê? Eu tô tentando falar de uma forma para ficar mais compreensível possível, não ser tão técnica. O TDAH, ele é um transtorno que acomete principalmente a parte frontal do cérebro. E o TDAH, ele tem muito, né, e o autista também tem isso, que é chamado de disfunção executiva. O que seria essa disfunção executiva? Dificuldade de planejamento, organização, tomada de decisão, controle dos impulsos. Então, por isso que o TDAH, muitas vezes, a pessoa impulsiva, fala por cima dos outros, que às vezes, né? E aí, por conta disso, né, por conta dessa disfunção, o TDAH ele tem mais dificuldade. E existe uma baixa dopamina, né, no cérebro da pessoa que tem TDAH. Então, se a atividade ela não é motivadora o suficiente, então existe uma dificuldade muito grande em finalizar essa atividade. Se a pessoa conseguiu se virar a vida toda, não precisa de diagnóstico. Isso daí é realmente sem palavras. Eu me virei a vida toda, eu não quero saber se eu tenho algum... A questão não é se virar, a questão é a que custo. Exatamente. Porque, sabe a história de, tipo, ser doido não é pra qualquer um, não é pra quem quer? A pessoa que tem um transtorno, ela tem um sofrimento. Entende? Ela não vai sair para todo mundo falando assim, olha, eu tô em sofrimento, olha, mas ela tem um sofrimento. Então, não é questão de que a pessoa vai muitas vezes conseguir se virar nível 1 de suporte, a gente tá falando, né? Mas a questão é, a que custo? Então, é muito custoso para a pessoa, entende? E isso eu escuto diariamente no consultório. Poxa, o diagnóstico foi um alívio, porque eu me achava uma aberração, eu achava que todo mundo dava conta das coisas, menos eu. E aí eu tinha que ficar me forçando a ser como as demais pessoas, porque senão, enfim, as pessoas iam falar, iam perceber, e aí por aí vai. Essa daqui, ó, é uma que eu não sou diagnosticado, mas assim... TDAH é desculpa pra falta de disciplina e preguiça.
Não, Você nunca ouviu definitivamente. Isso daí a gente escuta sempre, né? Escuta sempre. Porque não é TDAH, isso daí é preguiça, isso é folga, né? Isso daí é uma coisa que a gente escuta sempre, mas não. Eu tive uma experiência recente aí de um menino novo, 20 e poucos anos, assim, recém-casado, tudo. E num evento, né? Eu tenho que ficar falando, pensando assim, que o pessoal vai assistir e vão saber de quem eu tô falando, né? Mas. Já falou. E a gente. Eu vi um menino chorando, mas chorando assim, de soluçar, pedindo ajuda para as pessoas, porque ele não consegue trabalhar e talentosíssimo, sabe? Videomaker, menino muito bom, e não consegue fazer nada por causa do TDAH. Assim, ele falou assim: pô, eu queria ser, sabe, queria sustentar minha família, queria poder trabalhar, queria poder fazer as coisas direitinho. Ele falou assim: quem sustenta minha casa é minha esposa. Uhum. Você imagina a situação, né, do menino para expor isso para as pessoas, assim, pedindo ajuda. Então foi bem. Eu li isso aqui e lembrei dele, assim, sabe? Imagina a gente. Se ele não fosse diagnosticado, como que seria esse peso para ele, né? Exato. Porque a pessoa, quando ela tem a oportunidade de ter o diagnóstico, ela tem a oportunidade de buscar o tratamento adequado para aquela condição. E o tratamento, ele melhora muito a qualidade de vida da pessoa. Por exemplo, TDAH não tem cura, autismo não tem cura, mas a gente tem tratamento. E o tratamento faz com que a pessoa ela tenha muita qualidade de vida, né? Então, por isso que é importante a pessoa buscar o diagnóstico, para que ela consiga ali, por exemplo, nesse caso que você disse, fazer um tratamento adequado para que essa pessoa ela consiga ali ter, né, um mínimo de qualidade de vida e de dignidade, né, para conseguir dar conta das demandas do dia a dia. A gente vai fechar com a última pergunta. Você faz a última aí. Eu não vou fazer essa pergunta, não. A última aí que você colocou, a número N do. N. Sim. Mas você que vai fazer, que eu não tenho. Vou fazer porque. Não, eu tenho coragem porque já me falaram isso. Desculpa. Quem tem TDAH atrai mais o parceiro. Eu já ouvi isso. O que acontece, né, novamente, a gente vai falar de uma questão do funcionamento do cérebro. TDAH tem uma dificuldade maior no controle dos impulsos. Então, não é que trai mais, né? Porque isso a gente entra numa outra discussão aí, né? Uma questão, enfim, que envolve outra, que a gente não vai entrar nesse mérito, né? Mas é por isso que as pessoas acabam falando, porque existe uma dificuldade maior, né, em controle de impulsos. Então, às vezes a pessoa, né, dependendo da situação ali, né, ela pode ter mais dificuldade de controlar esse impulso. Então, pode acontecer, né? Mas não é mito. Não é mito. Não é mito? Não é mito. Pode acontecer. Mas aí entra numa questão de, né? É tudo que coloca na conta do TDAH. Tipo assim, não. Larga, né? Exatamente, não. Mas espera aí, né? A pessoa, né, também tem uma questão de comportamento, de personalidade, enfim, por aí vai. Natália, a gente está com o nosso tempo aí bem curto. Eu queria que você falasse aqui, eu acho que é bem importante, Fê, a gente falar sobre que você desse dicas de conteúdo para as pessoas entenderem mais sobre autismo, TDAH, esses transtornos que foram citados aí. E assim, eu sempre falo uma coisa, assim, quando a resenha é muito boa, parece que a gente não falou tudo que precisava falar. Eu acho que assim, a gente não falou nem 10% do que precisava falar aqui, né? Tinha bastante coisa para entrar, mas realmente a gente não pode estender mais. Então eu queria que você desse uma dica de conteúdo aí, né? E onde que as pessoas podem buscar isso, né? Mais informações. Bom, tem, né, algumas séries, por exemplo, no caso do autismo, né, é o Atypical, que é uma série que, assim, eles não romantizam tanto o autismo, né. Tem o livro, né, O Cérebro Autista, da Temple Grandin, que é um livro bem conhecido, tem a série também. No caso do TDAH, você tem ali, né, o livro da Mentes Inquietas, da Ana Beatriz Barbosa, que é uma psiquiatra aí bem famosa, que fala, né, já sobre o tema já há alguns anos.
Enfim, tem uma infinidade de coisas. Se alguém tiver dúvida, pode entrar em contato comigo que eu auxilio, enfim, né? Eu passo os conteúdos aí, mas tem bastante coisa. Legal. Fê, você quer acrescentar alguma coisa? Ficou alguma coisa aí que você acha importante a gente falar? Acho que não. Assim, muitas coisas a gente, né, não vai ter tempo. Mas eu acho que fica aí importante para você compartilhar aí seu arroba. O meu Instagram é @natalia.goncalves_psico. Sem H, né? Sem H. Natália sem Natália H. sem H. Sem Sem Y também. Sem Y, por favor. Bom, gente, é isso daí. Então, Natália, eu queria agradecer você por ter vindo, aceitado o nosso convite. Agradecer o Gil aí também, seu esposo, que não está aparecendo na câmera, mas está aqui com a gente aí, ajudando a gente a fazer a transmissão. Agradecer a Fê. Obrigado, Fê. Muito obrigado, Fê. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada pelo convite. Por ter ajudado a gente aí, né? Participado. Ficou falando uma resenha no WhatsApp aí hoje o dia inteiro, né? Até chegar aqui. Mas eu fiquei no pé dele também para poder falar sobre o Abril Azul. Abril Azul, Abril Azul. Abril Azul, exatamente. Obrigada, Fê. É muito importante. E agradecer a todo mundo aí que está assistindo aqui a gente até esse momento final, né? Agradecer por ter ficado com a gente aí. E pedir para vocês estarem compartilhando, né? Segue a gente lá segue a gente no nosso Instagram, @ConexãoPaulicé, e também no nosso YouTube. Ativa o sininho, se inscreve, isso é muito importante pra gente aí. Tá aumentando bastante os nossos seguidores aí, nos inscritos, né, no canal do YouTube. E compartilha esse conteúdo. Se você estiver assistindo a gente aí, compartilha esse conteúdo para todas as pessoas. Muito importante saberem disso que a gente está falando, né? Muito importante terem esse conhecimento. Então a gente preparou esse conteúdo aí com muito carinho. Agradecer pelo estúdio, esse estúdio maravilhoso que você deu esse espaço para a gente falar sobre esse assunto e realizar esse projeto. Tá bom? Isso aí, tá vendo? Tá ficando cada vez melhor. Obrigado, Natália, mais uma vez. Obrigada pelo convite. É isso aí, gente. Obrigado.